Olá, o Interesse Público começa agora, que você acompanha reportagens e entrevistas sobre a atuação do Ministério Público Federal na defesa dos direitos do cidadão, do patrimônio público e do meio ambiente. Veja os destaques do programa de hoje. Convenção 169 da OIT, que trata dos direitos dos povos indígenas e tribais, é tema de um seminário na sede do Ministério Público Federal em Brasília. Os impactos de uma prática centenária sobre a saúde das pessoas e o meio ambiente. No Rio de Janeiro, uma audiência pública convocada pelo MPF discute a queimada nas lavouras de cana. Iniciativa do Ministério Público Federal no Pará socorre aposentados e pensionistas vítimas do golpe do empréstimo consignado. E veja também, o tráfico de pessoas, assunto que mobiliza o MPF, é tema da campanha da Fraternidade de 2014 e também de uma mesa de debates promovida pelo Ministério Público Federal em São Paulo. Essas e outras notícias agora aqui no Interesse Público, um programa do Ministério Público Federal. No mês em que é comemorado o Dia do Índio, o Ministério Público Federal promove o Seminário Internacional sobre a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, a OIT. Junto com mais 16 países, o Brasil ratificou a convenção que trata dos direitos dos povos indígenas e tribais e tem força de lei. Para garantir que os povos e comunidades tradicionais participem da elaboração do novo Regramento Nacional sobre Registro de Medicamentos e Produtos Fitoterápicos, conhecidos como remédios caseiros, o Ministério Público Federal entrou com uma ação contra a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O objetivo da medida é que a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho seja cumprida. Adotada em 1989 e ratificada pelo Brasil em 2004, a Convenção 169 da OIT dispõe sobre direitos de povos indígenas e tribais, à saúde, à educação e ao trabalho. A norma trata também do usufruto da terra, do reassentamento das comunidades e da participação desses povos na definição de políticas públicas que os afetem, por meio de consulta prévia. No Brasil, este processo de consulta ainda não foi regulamentado e tem gerado inúmeras disputas judiciais nos últimos anos. E os ânimos ficam ainda mais acirrados quando o assunto está relacionado a grandes empreendimentos, como a construção de usinas hidrelétricas. Para debater o alcance e a aplicação da norma em sua primeira década de vigência, foi realizado um seminário em Brasília, promovido pela 6ª Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal e pelo Conselho Nacional de Justiça. Alguns anos atrás, nós fizemos um seminário sobre pluralismo jurídico que tinha também como mote a Convenção 69 da OIT. A convenção ela faz 10 anos de ratificação e ela correspondeu também a um movimento constitucional por toda a América, né? Então a ideia é nós, na sequência desse seminário anterior, nós refletirmos sobre os avanços que vêm acontecendo na implementação dessa convenção no âmbito da América do Sul. Durante 3 dias, o evento recebeu especialistas nacionais e internacionais de diversas áreas, o que possibilitou a troca de experiências. O Brasil foi um dos primeiros um dos primeiros países da América Latina a reformar a Constituição no final da década de 90. Isso fez também com que o país pegasse uma primeira, vamos dizer assim, uma primeira formulação de uma abertura constitucional para a questão da diversidade étnica em geral na América Latina. E o fato de ter sido o primeiro pode ter suas vantagens, mas acabou também fazendo com que nós perdêssemos ou não compartilhássemos a experiência de alguns países que vieram depois, né, como a Colômbia, Equador, Bolívia, que acabaram acumulando uma série de iniciativas um pouco mais avançadas, né, que foram reformas que aconteceram já num contexto em que tinham outras convenções internacionais sendo assinadas, como, por exemplo, o direito internacional indígena, né? Convenção Internacional de Direitos Indígenas. Então, eu acredito que esse diálogo com as experiências latino-americanas são fundamentais para a gente arejar um pouco as bases sobre as quais a gente vem montando uma discussão sobre pluralismo
no Brasil. O procurador Paulo Tadeu, que compôs uma mesa de debate, defende mudanças na forma de perceber os direitos indígenas. Pensar os direitos dos índios como direitos fundamentais, tanto aumentam o seu nível de concretização, quanto impede que eles também sejam revogados pelo próprio Estado. E durante as discussões, o tema consulta prévia se destacou. A consulta prévia é um instrumento fundamental, ¿cierto? Es un instrumento indispensable, ¿no? Entonces se debe de promover, debemos de continuar construyendo metodologías, protocolos que la hagan cada vez más efectiva, ¿no? Y más concreta, porque para todos es un aprendizaje, ¿no? La consulta previa, para todos os setores da sociedade. Lucimara Cavalcante acompanhou o seminário e comentou a importância do Tratado Internacional para o reconhecimento dos direitos dos povos ciganos. Ela é importante pelo fato de que o Estado-membro ele tem que reconhecer que existe um povo com idioma próprio, tradições e costumes e respeitar as suas tradições e costumes principalmente. No Brasil, os povos ciganos eles estão sendo reconhecidos através de várias ações da Secretaria de Políticas e Promoção de Igualdade Racial e principalmente pela Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, que tem acolhido todas as denúncias através da Ouvidoria Nacional da CEPI. Já esta outra participante esclareceu a dura realidade vivida pelos quilombolas e lamentou o desrespeito à Convenção 169 da OIT. Nossas comunidades, em nome do desenvolvimento, são essas comunidades de quilombo, de pescadores e indígenas que está sendo especulada para os grandes empreendimentos, tipo barragens, termoelétricas, cassiniculturas. Então, assim, a gente está muito assustado com esse empenho dos vários deputados e o próprio governo que se abre a isso, porque a gente também, infelizmente, está vivendo essa conjuntura que, infelizmente, o governo está muito aberto para esses grandes empreendimentos. Então, assim, nós está vivendo uma conjuntura muito difícil. Agora, a proposta é que o resultado do seminário vire um livro. A Escola Superior do Ministério Público da União está presente, já concordou com a ideia e, enfim, é de colocarmos todos esses textos que são de expositores internacionais e nacionais sob a forma de um livro. A seguir, a audiência pública convocada pelo MPF no Rio de Janeiro discute a queimada nas plantações de cana-de-açúcar e as consequências para a saúde das pessoas e para o meio ambiente. E uma iniciativa do Ministério Público Federal no Pará beneficia aposentados e pensionistas de todo o país. A gente volta daqui a pouco.